Paz, amados. Estamos aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Que nós começamos ontem, que eu dei uma breve introdução a respeito de quem é o povo judeu, né? Do grande amor de Deus a este povo e da aliança, né? Que Deus tem com este povo por amor a Abraão. Então, para que a gente entenda um pouco mais com relação a tudo isso, nós vamos retroceder na história por cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando se dá a passagem do livro de Gênesis no capítulo de número 12, a chamada de Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, promessa de uma terra e promessa de ser pai de multidão, né? Então, ali no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, não era uma terra comum, uma terra qualquer, era uma terra especial. Vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando eu olho para Ur dos Caldeus, um lugar onde Abraão nasceu, aqui ele estava já em Harã, né? Ele nasceu em Ur dos Caldeus, e quando a gente analisa toda a história de Ur dos Caldeus, que se encontrava na antiga Mesopotâmia, né? Lá no Fértil Crescente, que se desenvolveu toda o início da civilização, né? A gente olha para Ur dos Caldeus e era muito corrente naquela época a sagrada prostituição. Existia um templo à deusa Instar na cidade de Ur dos Caldeus e era muito comum que as mulheres da cidade se oficiassem então nos ritos sagrados dessa chamada sagrada prostituição. Então, quando eu olho para essa história, eu fico analisando, né? Deus olhando este casal nesta cidade com todos esses costumes. Porque era normal, era comum as mulheres agradarem ou adorarem a Instar, né? E se lançavam, então, na sagrada prostituição. Então, Deus, ele pede para que Abraão saia do meio de tudo aquilo ali. E ele fosse então para a terra que Deus haveria de mostrar para ele. E o escritor aos Hebreus nos revela que Abraão, pela fé, ele pega e vai, a fim de herdar de Deus este presente, né? De herdar uma terra, de herdar toda uma descendência. Então, ele pega e pela fé ele vai e ele parte sem saber para onde ele ia. Mas ele foi, obedecendo a Deus. Abraão, ele pega e ele vai aos 75 anos de idade, aí ele chega na terra de Canaã. E lá na terra de Canaã, né, a gente vê que ele chega com essa promessa de ser pai de multidão. E de repente Abraão, 75 anos, né, 80, 85, 90 anos, e nada acontecia. Nada de Sara, sua esposa, ter um filho. E de repente Sara foi se cansando, né? Porque ela queria uma descendência para o seu marido. E ela tinha uma escrava chamada Agar. E ela pega então essa escrava e ela dá essa escrava ao seu marido para que dessa escrava ela suscitasse então descendência para o seu marido. E Agar então ela é engravida e ela tem Ismael. E a história é maravilhosa quando fala a respeito de Ismael. Embora quando nós olhamos hoje para o Oriente Médio, a gente vê toda essa briga, essa luta, parece que fica aquela sensação de que você foi lançado fora, né, Ismael? Você foi descartado, você foi odiado, enquanto Isaac foi amado, foi acolhido.
Mas não é isso que nós vemos dentro das páginas sagradas. Deus amou Ismael. Deus prometeu fazer de Ismael uma grande nação também por amor a Abraão. Quando mais tarde a gente vê que Isaac nasce e que Isaac ele sofre, né, aquela discriminação por parte de Ismael e da sua mãe Agar, eles ficam ali chacoteando de Isaac, rindo de Isaac, e que a Sara ela se dói pelo seu filho, né, e pede para que Abraão despeça a serva e o seu filho. Então a gente vê a Agar saindo pelo deserto e foi com Ismael, e quando ela coloca Ismael num determinado local, ela vai um pouco mais adiante para não ver o menino morrer de sede ali naquele deserto, depois de tanto tempo andando, né? Aparece um anjo para Agar e diz que Deus ouviu o choro do menino e para que ela não temesse, porque Deus faria daquele menino uma grande nação por amor a Abraão, né? Então tudo isso eu vejo a forma de Deus incluir a Ismael no seu amor, incluir a Ismael no seu cuidado. Uma das coisas que mais me chamam a atenção em toda a história de Abraão com Ismael é o fato de que no mesmo dia em que Abraão se circuncidou, ele fez a circuncisão na carne do seu prepúcio, que era uma aliança com Deus, que todo macho da descendência de Abraão tinha que se circuncidar a Deus. No mesmo dia que Abraão se circuncidou, Ismael também se circuncidou. Abraão tinha cerca de 99 anos de idade e Ismael tinha 13 anos. Eu acho isso tão maravilhoso. Deus ele jamais excluiu Ismael do seu amor, jamais. Então, quando hoje nós olhamos para o Oriente Médio e a gente vê toda essa guerra, a gente vê pelo fato de Ismael não ter aceitado a sua posição diante de Deus. Porque o filho da promessa, Deus havia prometido para Abraão um filho dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não era lá fora. Mas por um erro de Sara, né, ao dar a sua serva para o seu esposo Abraão gerar um filho, ela errou tremendamente. Mas nasceu Ismael, mas mesmo no erro, Deus ele cuida, né? Ele cuida de Ismael porque era descendente de Abraão. Então a gente vê toda essa luta, porque Ismael é o pai da nação árabe hoje, né? Mas porque eles não aceitaram a sua posição diante de Deus. Ele era filho da escrava. Agora Sara engravidou, né? Depois de tão idade que ela tinha, 90 anos, ela engravidou e teve um filho. Abraão tinha cerca de 100 anos de idade. Sara com 90 gerou um filho. E Isaac era e é o filho da promessa. Toda a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac herdaria, né? Não Ismael. Agora, a gente vê, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e a Esaú, mas seguindo pela linhagem de Jacó, Jacó gerou 12 filhos. E a vida foi se desenvolvendo, né? Ali no território de Israel foi se desenvolvendo. Até que em 1750 estava acontecendo uma grande fome, uma extrema fome na terra. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, aí a gente vê a história de José se desenvolvendo. José também era um filho amado por Jacó e os seus irmãos tinham ciúmes de todo esse amor. E acabaram então vendendo José
para uma caravana de ismaelitas que passavam, e os ismaelitas acabaram então levando José para o Egito. E lá no Egito o Senhor cuidou de José de uma forma extraordinária, que de servo José então passou a ser governador do Egito. E durante essa extrema fome na terra, os irmãos de José tinham que descer até o Egito para buscar o mantimento para sua família. Até que por fim, né, quando os irmãos reconheceram José e eles se abraçaram, e José nunca deixou de amar os seus irmãos, mesmo diante de tamanho que, como poderia usar uma palavra assim para vocês, descaso, desprezo, né, que os irmãos fizeram com ele. Então, José continuou amando os irmãos da mesma maneira. Agora, ele pede para que os irmãos vá, então, à terra de Canaã e traga o seu pai, toda a família de Jacó, para morar no Egito, porque lá no Egito eles ficariam debaixo dos cuidados de José. E aconteceu isso, os irmãos foram, buscaram todo, né? É muito lindo quando a gente vê que José mandou até carros para buscar o pai dele na terra de Canaã, e Jacó chega na terra de Canaã. Cerca de 75 pessoas foram morar no Egito para fugir da fome. José, como sendo governador do Egito, cuidou de toda a sua família ali no Egito. Só que ao passar dos anos, a Bíblia diz que eles ficaram cerca de 430 anos. Desceu 75 pessoas para o Egito e lá eles ficaram 430 anos. Alguns estudiosos divergem um pouco dessas contas, né? Não aceitam muito essas contas, mas a Bíblia fala 430 anos. E ali eles se multiplicaram grandemente. Passaram-se o tempo, aquele faraó que José conhecera José, morreu, outros foram se levantando, e de repente a história de José foi esquecida. E o povo que estava, a descendência de Abraão que estava no Egito, se tornaram escravos de muitos faraós ali no Egito. E a escravidão foi severa, houve muito sofrimento, muita lágrima, muita dor, muita angústia, debaixo de toda a servidão dos egípcios. E até que a Bíblia nos diz que Deus resolveu descer para ver o que acontecia aos filhos dos homens e para livrá-los, né? Livrá-los de toda aquela servidão lá no Egito. Ele viu o sofrimento da descendência de Abraão e Deus desceu e livrou. No ano de 1350, ele levanta Moisés. E em 1350 a gente vê então o grande legislador, o grande líder Moisés, tirando a nação, né, a descendência de Abraão lá do Egito, naquela fatídica noite, né, que aconteceu toda a história da instituição da Páscoa, que os hebreus tinham que sacrificar um animal, passar o sangue do animal nas vergas das portas, porque afinal de contas o anjo da morte ia passar sobre o Egito e toda a família perderia alguém. O primogênito de toda a família deveria morrer. O anjo da morte passou, mas o povo hebreu estava debaixo do sangue do cordeiro. E aquele sangue preservou-lhes as vidas. Isso nos aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio a este mundo como homem, como servo, e ele morreu de uma forma tão cruenta, né? Na cruz do Calvário por amor de nós. E hoje nós podemos estar debaixo deste sangue, debaixo desta proteção de Deus. Isso é maravilhoso, porque aqueles animais que foram sacrificados lá no Egito apontavam para Jesus Cristo. E aí eles comeram a Páscoa naquela noite,
com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, comeram a Páscoa apressadamente, porque Deus tinha pressa de tirá-los do Egito. E foi feito desta maneira. Naquela noite, Faraó permitiu, depois de tanto tempo, permitiu que a descendência de Abraão saísse do Egito na liderança de Moisés e partissem em direção à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu e deu a Abraão. Agora nós vemos uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia nos revela que cerca de 600 mil homens, além das mulheres e das crianças, saíram do Egito em direção à terra prometida. 600 mil homens, além das mulheres e das crianças, a gente tem uma base aí de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas. E aí eles saíram para chegar na terra prometida. Se nós analisarmos, né, geograficamente falando, não é uma extensão muito grande a ser percorrida. Do Mar Vermelho, quando eles atravessaram o Mar Vermelho até a cidade de Cades Barneia, já entrando na terra prometida, é cerca de 350 quilômetros em linha reta. Se a gente fizer um cálculo aí, eles caminhariam cerca de 40 dias e já chegariam à terra prometida. Mas devido à murmuração contra Deus, devido à rebeldia contra Deus, Deus permitiu que esta multidão andassem em círculo pelo deserto durante 40 anos, até que todos aqueles que murmuraram contra o Senhor morressem no deserto. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Então, Moisés liderou este povo, saindo do Egito por volta de 1350, e eles chegaram. Moisés não herdou a terra prometida, porque também foi rebelde diante de Deus, né? Quando Deus mandou ele falar com a rocha, e Moisés ele bateu na rocha, ali ele se rebelou contra Deus, porque não foi isso que Deus mandou ele fazer. Então nós sabemos que é as mínimas coisas que nos impedirão de herdar a terra da promessa. Nós temos que obedecer a Deus, clamar a Deus para que Deus nos dê orientação, né? Para que a gente desenvolva tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Moisés, ele não herdou a terra prometida. Ele não herdou, embora ele sobe ali, hoje é a parte da Jordânia, ele sobe no Monte Nebo e ele olha e ele vê toda a terra que Deus deu à descendência de Abraão, mas ele não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué, liderando o povo. Somente Josué e Calebe, porque os que estavam no deserto, que murmuraram, que reclamaram, os de 20 anos para cima morreram todos. Só entraram os de 20 anos para baixo, né? E Josué e Calebe, que já eram de 20 anos para cima, entraram então, porque eles agradaram a Deus nas suas vidas, né? Então, agora, em 1310, eles conquistam, então, a terra prometida. Eles entram na terra prometida. E é interessante que, quando a gente analisa, através de um mapa, falando a respeito do território, né, da terra prometida, Israel, eles entram nos territórios ali de Israel, do Oriente para o Ocidente. Então, quando eles chegam para atravessar o Rio Jordão, para entrar na Terra Prometida, 2,5 tribos, né, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gate e meia tribo de Manassés, eles pedem a Josué que eles querem herdar o lado oriental do Jordão.
E Josué consente nisso, né? Deus permite que eles se assentem no lado oriental do Jordão. Eles teriam que ir até do outro lado para garantir a posse deles no lado ocidental. Então, 2,5 tribos ficam do lado oriental e as outras tribos, então, elas partem para o lado ocidental. E fica desta maneira. Então, tinha um escritor, acho que Zev Jabotinsky era escritor, se eu não me engano, filósofo, alguma coisa assim. E eu acho interessante uma frase que ele disse, isso me marcou bastante. Há muito tempo eu ouvi isso. Zev Jabotinsky, ele dizia: o Jordão possui 2 margens. Uma pertence a nós e a outra também. Então, quando nós olhamos para hoje, para os territórios de Israel, o Jordão fica bem no meio ali, e as 2 margens pertencem a Israel, as 2 margens. Embora hoje a margem oriental fica a Jordânia, mas se nós analisarmos, o território da Jordânia todo pertence a Israel. Mas aos poucos, durante o estabelecimento do povo hebreu ali na Terra Prometida, ou durante toda a história do povo judeu, hoje do povo israelita, a gente viu que Israel, ele foi pouco a pouco trocando seus territórios por paz. Embora o inimigo venha te afronte, ele quer o pedaço de terra, você por paz, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, uma hora você vai ficar sem nada. Isso não vai acontecer com Israel, porque Deus é quem zela por eles e luta, batalha, peleja por eles. Mas que isso é uma lição espiritual muito grande para a nossa vida. Nós não podemos admitir perder o nosso território para os nossos inimigos. Nós temos que lutar, né? E a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Nós, como mães de família, pais de família, né? Como líderes, nós temos que lutar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Israel foi pouco a pouco, né, cedendo os seus territórios, trocando por paz. E hoje a gente vê o território de Israel tão reduzido, né? Se a gente for analisar, muitos países ao redor de Israel, tudo pertence a ele. Tudo pertence a Israel. Se a gente vê a Síria, o Líbano, a Jordânia, partes do Egito, tudo pertence a Israel, até mais lá para cima, né? Tudo pertence a Israel. Mas eles foram trocando por paz. Então, em 1310, eles conquistam a Terra Prometida. 2,5 tribos herdam a parte oriental do Jordão, e as outras tribos, então, herdam o lado ocidental. Agora, por volta do ano 1004 a.C., aí a vida foi se desenvolvendo, veio Josué, ele morreu sem deixar um líder para governar a nação. A gente vê que depois, logo em seguida, veio o tempo dos juízes, vários juízes julgaram o povo ali na terra, e aí tudo foi acontecendo até 1004 a.C., nós vemos a história de Davi. Davi, ele se levanta, então, a sua história, a sua trajetória. Davi, ele era um guerreiro, ele vai e ele toma, então, a fortaleza de Jebus e a transforma em Jerusalém e torna esta cidade a capital de Israel. Nós podemos ver essa história lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Só que quando Davi, ele já está no trono agora, uma vez ele se exalta no seu coração e ele pede para o comandante do seu exército passar por todos os termos de Israel e levantar um censo de quantos soldados ele tinha para guerrear por ele, homens aptos para puxar a espada.
E ali a gente vê a conta, né? Que 1.100.000 homens existiam em Israel e 475.000 homens em Judá, aptos a puxarem a espada numa guerra. E isso talvez engrandeceu o coração do rei Davi de uma tal maneira que Deus ele se desagradou disso. Por quê? Porque Davi passou a confiar no seu exército e não a confiar em Deus. E isso veio a ira de Deus sobre a nação, sobre a cidade de Jerusalém, até que o Senhor ele levanta Gate, que era um profeta, e ele envia esse profeta até Davi e fala para Davi escolher 3 tipos de castigo, né? Ou a nação ficaria 7 anos debaixo da fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na terra. E a gente viu que Davi ele escolheu cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. E houve então um anjo chegou em Jerusalém para destruir toda aquela cidade. E aí Gate ele vai, né, ordenado por Deus até Davi, e Davi, quando ele olha para o monte do templo, né, aquele mesmo onde Abraão sacrificou a Isaque, quando ele olha ali, ele vê um anjo entre o céu e a terra com a espada desembainhada para destruir toda a cidade de Jerusalém. E aí, ordenado por Deus, ele corre até lá e ele quer comprar aquele pedaço de chão. Era a eira de Ornã, o Jebuseu, e ali, logo para aplacar a fúria de Deus, né, Ornã fala, não, pega para você, eu te dou essa terra, não, eu te dou esse campo, pode, é seu, e ainda te dou os bois para o holocausto, te dou a lenha para o sacrifício, te dou o que for necessário para as ofertas de manjares, o trigo, tudo, eu te dou. E a expressão que Davi usa é simplesmente maravilhosa. Ele fala, não, eu quero comprar esta herdade, porque de maneira nenhuma eu ofereceria a Deus um sacrifício que não me custe nada. Então, naquele dia, Davi comprou aquele território, ele comprou aquele chão. Então, quando nós olhamos hoje, ali a gente vê uma mesquita muçulmana sobre o monte do templo, né? Dói o coração da gente, porque Davi, né, o segundo rei de Israel, ele comprou pelo devido valor das mãos de Ornão, o Jebuseu, né? Aquele pedaço de chão pertence à descendência de Abraão. E ali Davi ele compra, né, aquele campo, ele oferece a Deus sacrifício sobre um altar que ele preparou, e ele oferece sacrifícios a Deus ali, e a ira do Senhor ela é aplacada naquele dia. É maravilhoso essa história, né? É muito maravilhoso nós entendermos que Davi ele compra aquele pedaço de chão por 600 ciclos de ouro e ergue então sobre aquele lugar onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Davi levanta ali a Deus um altar, né? E depois mais adiante nós vamos ver onde o filho de Davi constrói o primeiro templo em Israel. Mas aí isso fica para um próximo vídeo, tá bom? Aí a gente vai estudando de pouquinho para não cansar cada um de vocês. Nós vamos falar da primeira construção do primeiro templo sobre o Monte Moriá, agora por Salomão. Aí depois nós vamos falar da destruição desse templo
a edificação do segundo templo na época de Zorobabel, depois que eles voltam do cativeiro, e depois novamente nós vamos falar a respeito do templo, quando Herodes ele remodela todo o templo de Zorobabel, deixando ele uma edificação incrível, onde os apóstolos lá na frente mostram para Jesus: Senhor, olha essas pedras, que construções, que pedras, que lugar, que coisa incrível. Eles ficaram então admirados demais. E depois, mais adiante, 70 da nossa era, nós vamos ver a destruição de todo o templo de Herodes, que na verdade era o templo de Zorobabel, né? Ele só foi remodelado por Herodes. Aí a gente vai ver a destruição, então, do segundo templo. E vamos seguindo, né? Pouco a pouco, para a gente não cansar vocês, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula, amados. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, amém?